Olá, tudo bem? No Tá Explicando de hoje nós falaremos um pouquinho sobre introdução à biologia. Você já observou a grande diversidade de seres vivos? A riqueza de formas, que povoaram e que povoam o nosso planeta, ela é extraordinária. Afinal, os seres vivos eles variam desde organismos microscópicos, como as bactérias e também alguns fungos, até organismos de grandes dimensões, como é o caso das sequoias. Além disso, esses seres eles distribuem-se nos mais diferentes ambientes, desde peixes que habitam zonas oceânicas profundas até as águias que voam em altitudes elevadas. Desde a antiguidade, o ser humano ele demonstra um desejo por compreender e explicar os fenômenos que eles observam ao seu redor. E quando o assunto é vida, muitos foram os questionamentos que já foram levantados. Neste contexto, a biologia ela teve então origem aí da curiosidade sobre o surgimento da vida em todos os seus aspectos. Se nós formos pesquisar sobre a etimologia da palavra biologia, que é derivada do grego, nós vamos encontrar bios, que significa vida, e logia, que significa estudo. Sendo assim, a biologia trata do estudo da vida. Por ser uma ciência, o seu estudo ele é muito mais abrangente do que se pode imaginar, abordando aspectos desde o funcionamento de um organismo vivo, a relação deste organismo com outros seres e desses com o meio, além de processos evolutivos. Mas você deve estar se perguntando por que tudo isso é importante na sua vida, certo? Pois bem, a biologia está presente em tudo, desde a forma como você respira, na fermentação daquele pão que você come, na descoberta de uma vacina que pode salvar diversas vidas, como é o caso da tão esperada vacina para a Covid, por exemplo, Além de que a ciência, ela não é exclusiva de grandes pensadores, tá? Ela está presente naqueles que buscam por respostas lógicas para as suas perguntas. Então, sabendo que a biologia é a ciência que estuda os seres vivos em seus mais diversos aspectos, eu te pergunto, o que é um ser vivo? Os cientistas têm feito essa pergunta ao longo dos anos e, como resultado, eles elencaram algumas características que definem os seres vivos. Uma das características fundamentais para diferenciar seres vivos da matéria bruta está relacionada à sua composição química, ou seja, do que eles são feitos. Os seres vivos eles são formados por átomos de diferentes elementos químicos. Dentre esses elementos, nós podemos elencar aí o oxigênio, o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, cálcio, fósforo, enxofre, que são encontrados em maior quantidade nos organismos vivos. A interação entre esses compostos através das ligações químicas formam diversas moléculas que podem ser divididas aí em duas categorias, As inorgânicas, que são água e sais minerais, e as orgânicas, como carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e as vitaminas. A segunda característica para definir um ser vivo é a organização celular. Após a descoberta da célula por Robert Hooke em 1665, foi formulada a teoria celular, a qual afirma que todos os seres vivos são compostos por célula. Concluindo-se então que as células são a unidade morfológica que compõe os seres vivos. A terceira categoria está relacionada ao metabolismo dos seres vivos, tá? Então, todo ser vivo, para a obtenção de energia, ele precisa se alimentar. E diversas reações químicas garantem, então, o funcionamento desse organismo, tá? E o conjunto dessas reações é denominada de metabolismo. A quarta categoria está relacionada à hereditariedade, tá? Os seres vivos, eles apresentam no interior celular um material genético, que contém as informações genéticas. A principal delas é o DNA, que contém os genes, que em conjunto, com a influência do meio ali, vão determinar as características para esses indivíduos, para os organismos. Então, assim, durante a reprodução, cópias dessa molécula de DNA, elas passam dos genitores, que são os pais, para os descendentes, que são os filhos, garantindo aí, então, através desse mecanismo natural, a transferência dessas informações que estão contidas no DNA para as gerações seguintes. A quinta categoria, ela está relacionada com a reprodução e é uma das categorias primordiais dos seres vivos. Por quê? Durante esse processo, vai permitir, então, a perpetuação da espécie ao longo dos anos. A sexta categoria está relacionada aos processos evolutivos. Aí já entra o processo de seleção natural,
que os indivíduos com as características mais vantajosas para a sobrevivência e para a reprodução, né, aí no caso em um determinado ambiente, eles acabam sendo selecionados e possuem uma maior chance de gerar descendentes parecidos com os pais. A sétima e última categoria, ela está relacionada à irritabilidade ou à excitabilidade, que afirma então que os seres vivos eles possuem uma capacidade de responder aos estímulos, sejam esses estímulos internos ou externos.